Pessoal, boa tarde. A gente vai começar agora o ciclo de palestras da tarde, das 14 horas. A palestra vai ser o portal E-Democracia, Histórico, Evolução e Resultados. Os palestrantes vão ser Alessandra Miller Guerra, Robson Paniago de Miranda, correto? Cadê? Sumiu. Ah, tá ali. A Alessandra é gerente do programa de Democracia da Câmara dos Deputados, assessora do Departamento de Comissões, analista legislativo desde 2002 e foi coordenadora do programa Carta-Resposta da Câmara, pós-graduada em Políticas Públicas e graduada em Relações Internacionais pela UNB. Nosso amigo Robson, mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, trabalha com tecnologia da informação há 16 anos. É velho, hein, mano? Trabalha com tecnologias web há 8, tendo participado de projetos no Ministério Público do Distrito Federal, na Controladoria Geral da União e na Câmara dos Deputados, onde trabalha com o desenvolvimento da plataforma E-Democracia. Com vocês, Robson e Alessandra. Né? Como tá animado? Precisa do teclado. O primeiro ali. Pessoal, agora vai ter um Open Space sobre SAPL. Quem quiser participar, só acompanhar o Ramiro e o André já está lá em cima esperando o pessoal. O André está ali, tomando café. Boa tarde. Nós vamos apresentar aqui sobre o portal Democracia, o histórico, a evolução e os resultados dele. É um projeto já que vem há um certo tempo, né, já está na segunda versão. Então, a partir de agora, a gente já tem alguns resultados obtidos, a plataforma já evoluiu bastante. Né, a gente vai fazer essa apresentação em complemento a outras apresentações que já teve também dessa plataforma aqui há 2 anos atrás. Então, é basicamente também uma atualização para os senhores sobre como está a situação dela. O que motivou o desenvolvimento da plataforma é a questão da própria democracia brasileira. Né? Nós vivemos num país em que temos uma democracia representativa, mas a gente quer trazer também a participação do cidadão para mais próximo do processo legislativo, né? A questão da democracia participativa. O problema que a gente busca atacar é que a participação da população no processo legislativo, ela se dá em três momentos. Né? Nós temos no mundo social real, onde nós temos os palestras, encontros temáticos feitos pelos próprios grupos organizados. Né? Já no Congresso Nacional nós temos discussões entre os próprios deputados, temos as comissões temáticas, temos as audiências públicas, mas o mundo social virtual, ele não tem uma interação direta com o Congresso. Né? Nós temos uma interação maior do mundo social virtual com o mundo social real. Então, a gente tem ali grupos organizados através da internet que conseguem influenciar através de lobby, através de presença física também, dentro dos grupos de discussões do mundo real. E a proposta da democracia é exatamente preencher esse vazio que temos entre o mundo social virtual e o Congresso Nacional, trazendo para dentro da Casa Legislativa as discussões no mundo virtual. Então a gente trabalha na frente do governo aberto, né? Que a gente tem 2 vertentes. Nós temos também os dados abertos, em que você permite ao cidadão acessar diretamente aos dados de formulação de políticas públicas, execução orçamentária, dentre outros, né, do governo, e a participação popular, que aí se dá pela influência dos indivíduos enquanto cidadãos no processo legislativo brasileiro. Outra coisa que a gente percebe é que isso não é uma iniciativa exclusiva do Brasil. Nós tivemos o IDP na Espanha, se não me engano, o senador virtual no Chile, e tem o PopVox nos Estados Unidos, né? Sendo que esse último ele não é uma iniciativa governamental.
Nos Estados Unidos é uma iniciativa da própria sociedade civil. No Brasil, nós temos iniciativas similares, como, por exemplo, o Cultura Digital, e foi iniciado também pelo próprio Poder Executivo discussões pela participação, que permitem a participação popular através da internet, como, por exemplo, nós tivemos do Código do Processo Civil, do Marco Civil da Internet e outros projetos de lei que foram discutidos no âmbito do Executivo antes de serem enviados para a Câmara dos Deputados. O processo legislativo ele tem um certo caminho lógico em que ele vai ser durante o qual ele vai ser desenvolvido. Então, a gente pode dividir essa elaboração em dois aspectos. O que está sendo discutido e quem que está discutindo. Do ponto de vista do que, nós temos o problema que vai ser discutido, qual é o problema que tem que se resolver, as soluções que se dá a esse problema, como se dá as soluções do problema e, por fim, as soluções são selecionadas e elaborado um projeto de lei. Porque esse projeto é a própria solução legal elaborada, dependendo do caso, pelo Poder Executivo ou pelo próprio Poder Legislativo ou pelo Judiciário e Ministério Público, no caso de projeto de lei de iniciativa desses poderes ou do próprio Ministério Público. Agora, em diversos momentos também, há participação do cidadão ou de especialistas no desenvolvimento do projeto de lei. É o cidadão que apresenta o problema, os especialistas que elaboram as soluções e, por fim, vai para a discussão dentro das casas legislativas. Então, nós temos os consultores que vão auxiliar os deputados nessa tarefa de elaboração e justificação do próprio projeto de lei. E, por fim, isso culmina no projeto de lei que vai ser enviado para o Executivo para sanção ou veto. Os objetivos que nós tivemos na democracia são garantir uma maior legitimidade da discussão política, da discussão legislativa, uma maior eficiência, uma qualidade maior dos projetos discutidos e também a transparência. Você está levando uma própria ferramenta do próprio Poder Legislativo para a discussão com a população sobre os temas que os deputados vão estar discutindo. A primeira versão foi baseada na ferramenta .learn, acho que é a mesma que é utilizada no portal do software público. É uma ferramenta, a gente percebeu que ela não era muito adequada de início para as expansões que nós pretendíamos fazer. Mas ali já se vê o embrião do que a gente pretendia, que é separar as discussões por comunidades, oferecer diversas formas de iteração. E nesse momento começou-se a discutir internamente na Câmara como que se faria uma plataforma definitiva. Definitiva não, mas uma plataforma mais extensível. Aí a solução que foi pensada inicialmente, que foi a separação das pessoas em comunidade, participando de comunidades temáticas, sendo que cada comunidade é atrelada a um projeto de lei ou a um tema específico discutido numa comissão permanente ou especial. Mas a ideia principal é você separar as discussões por temas e as pessoas participando dessas discussões, através da ferramenta. Então, a plataforma que nós encontramos, devido à cultura que nós tínhamos lá, do desenvolvimento em Java, a quantidade de desenvolvedores já nessa plataforma, nós optamos pelo Liferay. É um portal open source, tem dual license, na verdade, mas você pode baixar a versão community, que é software livre mesmo, não me lembro exatamente qual a licença. Mas todo desenvolvido na linguagem Java, seguindo os padrões específicos de portlets. Mas é uma ferramenta que já fornece muitas ferramentas, muitas soluçõezinhas prontas, de fórum, de blog, compartilhamento de documentos, wiki, e também permite customizações. Por ser uma solução de software livre, pode se estender também as funcionalidades já nativas, além do desenvolvimento de outros portlets para aplicações específicas. Então, a solução e-democracia ela é composta pelas ferramentas do Liferay, mais os portlets desenvolvidos por nós, como, por exemplo, o Bate-Papo, o Wikiledges, Minhas Comunidades, e outros que a gente desenvolveu especificamente para algumas comunidades, como o Consocial. E, além disso, nós temos as extensões. Nós não usamos customizações visuais e configurações específicas e melhorias na ferramenta para se adequar mais à necessidade que nós temos. Outra característica que auxiliou bastante foi a existência de modelos. Ou seja, eu posso desenvolver um template de comunidade
E quando aparece uma nova discussão, eu simplesmente crio uma nova comunidade já baseada no modelo. Então é um processo bem trivial, na verdade. Depois que a ferramenta está instalada, você quer criar uma nova comunidade, é bem trivial, um processo de 10 minutos. E as comunidades temáticas, elas possuem pelo menos essas ferramentas, né? Os guias de discussão, a biblioteca de documentos e links, a biblioteca de vídeos, notícias que podem ser obtidas tanto via RSS como alimentadas internamente, né? As alimentadas a gente usa uma ferramenta de blog. Compartilhe nas redes sociais, né, que eu posso compartilhar via Facebook, via Twitter e outras ferramentas. O Wikileges, que é uma ferramenta específica para a elaboração do texto legislativo, que eu permito que o cidadão comente ou contribua no próprio texto da lei, isso separadinho por artigo. Os fóruns de discussão, bate-papos ao vivo, uma das características que a gente está integrando agora é o próprio bate-papo com vídeo ao lado. Hoje nós temos algumas comunidades que apresentam essa funcionalidade, mas ainda é uma primeira versão, em breve já devemos ter uma nova. E o guia da discussão, que é o que vai orientar o cidadão em que ponto ele está da discussão naquela linha do processo legislativo. Então, o guia da discussão serve como uma ferramenta de orientação. A partir dali, você consegue chegar a todas as ferramentas de interação dentro da plataforma. Então, a solução da democracia ela é composta por comunidades temáticas com diversos portlets, né? Aqui, por exemplo, ficou um pouco ruim de ler, mas aqui, por exemplo, o Wikileges, o Marco Civil, o Bate-Papo, Fórum, ali o próprio guia da discussão ali embaixo, né, tem as N ferramentas que podem fazer parte de uma comunidade. Então, em diversas fases do processo, eu posso disponibilizar várias ferramentas e aí o cidadão escolhe a forma de participar dentre as ferramentas ativas no momento e permitindo assim que você construa junto do cidadão um projeto de lei que atenda mais às necessidades, você traz a discussão para ser mais próxima do próprio indivíduo, da própria problemática que ele vivencia no dia a dia. Aqui é um caso um pouco especial, né? Nós não apenas estamos atendendo às demandas internas da Câmara. Dos destaques que a gente teve esse ano foi o uso da ferramenta para o consocial. Foi uma conferência feita pela Controladoria Geral da União, né, para definição de políticas relacionadas ao combate à corrupção. Então a gente desenvolveu algumas ferramentas específicas que eles estavam precisando, por exemplo, de priorização de propostas. É uma ferramenta similar a uma votação. Aí no final você tem um ranqueamento de quais foram as propostas mais votadas, e a partir daí eles definiram as estratégias de atuação em fases seguintes. As etapas, a comunidade ela não nasce assim de uma simples vontade nossa, né? Existe uma demanda que é percebida dentro das comissões, às vezes junto aos próprios deputados. Então essas demandas são analisadas e a partir daí é montado um plano de comunidade. Como é que a comunidade é montada, quais são os instrumentos de participação, qual a sequência em que os instrumentos estarão disponíveis e a seguir ela é efetivamente implementada. Uma vez implementada, divulga-se através de redes sociais, através de mailing lists dos próprios participantes da ferramenta. Em seguida, a comunidade sozinha, ela não se mantém, né? Você precisa estar lá sempre, você monitorando o que está acontecendo, moderando às vezes algum comentário inapropriado, mas o cerne mesmo da comunidade, para ela apresentar um resultado, é a presença tanto da própria comunidade, como uma instituição mais organizada, né? As pessoas começam a organizar ali dentro, como também a participação nossa no sentido de moderar, no sentido de estimular que as pessoas participem, que as pessoas utilizem as ferramentas corretas nas horas certas. E por fim, uma vez encerrada a comunidade, ou algumas fases, são feitos relatórios. Esses relatórios basicamente sumarizam o que foi a participação, a fim de subsidiar tanto a consultoria quanto aos parlamentares
sobre qual deve ser o andamento do projeto, né, a seguir, eventuais alterações a um projeto de lei já existente, ou até mesmo como se deve ser submetido um substitutivo, ou começar um projeto para algumas discussões que ainda não tem um projeto de lei pronto. Esse é o processo de governança da informação lá dentro. As participações dos membros, elas são moderadas, né, pelos consultores legislativos, que acompanham as discussões para ver para que lado ela está seguindo. Às vezes eles querem guiar a discussão para que um tópico específico seja mais discutido ou um pouco menos discutido. Então, esse é o papel dos próprios consultores dentro do E-Democracia. Para o deputado, que é o relator de um projeto de lei dentro de uma comissão, são enviados relatórios de moderação e os relatórios de participação dentro da comunidade. E ele elabora, no âmbito da comissão temática, um texto substitutivo, que leva em consideração as alterações propostas pelos próprios internautas. Aí aqui a gente tem uns resultados já que a gente acompanha, né, pelo menos em números, né, nós temos 17 mil usuários cadastrados, 10 novos usuários por dia, isso no último mês. Né, tem fases em que quando você tem discussões mais, tem um apelo maior, normalmente esse número aumenta bastante, tanto o número de usuários quanto o número de contribuições. Então agora a gente vai apresentar também alguns casos de sucesso, né, de alguns projetos de lei que passaram pelas comissões, pelo E-Democracia, e a partir de então geraram produtos que estão presentes dentro do texto legislativo. Assim, mais um dos resultados também, a gente tem um número bastante, está ficando bastante expressivo em visitações. Né? Nós temos 7 mil visitas únicas por mês, 27 mil page views por mês. Então, já está começando a se despontar mais, né, como uma ferramenta efetivamente de participação, de colaboração dos próprios cidadãos junto ao Poder Legislativo. Obrigada, Robson. Esses números, né, muitas vezes a gente olha e fala, nossa, é muito pouco, né, perto do universo aí que a sociedade brasileira... Está funcionando? Tá. E nós temos muita intenção de chegar um dia, né, à sociedade brasileira, os interessados nos temas que estão sendo debatidos na democracia, possam participar. É lógico que entra aí muita questão de divulgação, o próprio perfil da sociedade, ele está preparado, está interessado em participar em debates políticos, e o principal também, que é o processo legislativo, cada vez mais internalizar esse tipo de participação, né? A sociedade dando opinião e o deputado acatando as boas opiniões e internalizando isso no projeto de lei, no texto da lei. Então, no que eu falei, já ficou claro o seguinte, que o Portal Democracia não faz, no momento nenhum, não faz democracia direta. É democracia participativa, que depende da abertura do parlamentar para aquele tipo de participação. E todas essas informações que estão lá, e debates, e contribuições no wiki, no texto, o parlamentar, ele absorve aquilo tudo e toma a decisão dele, né, que ainda é muito baseada na posição política, na posição do partido, enfim, uma série de outras questões políticas que não é só isso que está sendo considerado, né? Então, deixando isso bem claro, os resultados que todo mundo fica perguntando, mas afinal de contas, para que eu vou participar, né? O que dá isso tudo? Eu vou lá, participo, posto e depois. Primeiro lugar, aquilo ali, quando o debate virtual, quando ele é aberto, na maioria das vezes, e principalmente, é o parlamentar que pede. Então, é um serviço disponível lá para todos os deputados, e aqueles que se interessam, eles procuram a equipe, nós fazemos o plano da comunidade, mostramos para ele a melhor forma de trabalhar, e então abre-se o debate aí para toda a sociedade. O interesse do parlamentar já mostra que ele quer ver o que está acontecendo ali, muitas vezes ele entra, ele posta, ele coloca vídeo. Foi até uma ferramenta que foi desenvolvida pela nossa equipe aqui de TI, que muitas vezes o parlamentar ele não quer postar, mas ele quer falar com o cidadão. Então ele grava um vídeo no celular mesmo, baixa e coloca lá no fórum o vídeo, aparece a imagem dele, mostrando que ele mesmo está respondendo, não é um assessor. Então isso também traz bastante transparência.
e tem funcionado muito bem. E dependendo do debate, né, nós temos parlamentares mesmo postando, tem outros que esperam um relatório, e por meio do relatório, então, eles acatam as contribuições. E a gente pode dizer que já conseguimos alguns resultados. Se a gente considerar que resultado efetivo é o texto lá da lei com a participação, né? Porque a gente também considera que o próprio debate em si, o amadurecimento e o fato de estar dando abertura para toda a sociedade discutir os temas já é um grande resultado, é uma plataforma que viabiliza isso e esse é o maior objetivo. Mas temos os casos em que, tendo a abertura do parlamentar, ele vendo contribuições interessantes, ele aproveitou isso e colocou no texto. E isso nós vemos como um grande resultado assim, de efetividade concreto, né? Nós tivemos o caso, por exemplo, do Estatuto da Juventude, onde a gente pode mostrar mais ou menos uma simulação de como acontece a participação e como acontecem os resultados. Nós tivemos a postagem, né, de um cidadão que dizia que, lá dentro de um dos temas do fórum, que ele precisava trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E muitas vezes isso ficava incompatível. Então, precisava de políticas públicas que viabilizassem isso para ele. Então, seria o caso desse cidadão que ele ficou sabendo que tinha um debate no Portal da Democracia, ele queria discutir o problema dele, então, muitas vezes, ele não pode vir a Brasília, mas ele, por meio da internet, por meio desse Portal da Democracia, que dá essa abertura para ele participar, ele participa. Ele pode fazer isso, independente de ter o computador, ele pode ir na Lan House, ele pode no colégio, onde ele estiver. Outra coisa que nós partimos também para as redes sociais para chegar a maior número de pessoas, né? Então a gente está no Facebook, está no Twitter, o nosso cadastro é integrado com o Facebook também. E aí ele descobriu a comunidade legislativa do Estatuto da Juventude, que a relatora, inclusive, era uma deputada que gosta muito de internet, que está sempre também nos Twitters, e ficou bem interessada nesse tipo de participação. E por meio do fórum e de audiências públicas interativas que a gente tem feito muito, as audiências públicas lá na Câmara, elas, além das pessoas presenciais, tendo a oportunidade das pessoas pela internet, por meio do portal, participar, tem ampliado cada vez mais os debates que têm acontecido lá dentro da casa. E por meio do Wikileges, né, como o Robson já falou, que é onde a pessoa, artigo por artigo, vai dando sua sugestão em relação ao projeto de lei, são as formas diferentes dele participar, ele faz a contribuição, o cidadão, até chegar a uma possível, né, participação na solução legal, que seria o projeto de lei. Aí aqui o exemplo de como que um cidadão do Portal da Democracia, ele fez a sua postagem e como que isso foi internalizado no projeto de lei. Então, os participantes queriam maiores investimentos em estágios, em programas profissionais para alunos de graduação, assim como a flexibilidade de condições de trabalho para estudantes. Esse era um dos temas que estavam sendo discutidos. E no projeto de lei, talvez fique difícil para ler, mas as questões que foram debatidas lá, a ajuda do consultor legislativo, como o Robson falou, dentro do ciclo, né, de todo o processo da governança, o consultor, percebendo aquela participação, ele conseguiu encaixar no projeto de lei a demanda do cidadão e onde que estava faltando, então, na proposta do deputado, contemplar aquela participação. Isso agregou, trouxe, assim, talvez uma lei muito mais próxima do problema, da necessidade, coisa que, se não tivesse tido essa oportunidade, a lei poderia estar faltando um trecho, poderia estar pecando em alguma parte que não poderia não funcionar, enfim. E aí foi previsto na lei que o cidadão tem que ter a possibilidade de trabalhar e de estudar, né, ao mesmo tempo. E outro exemplo também foi no caso do debate do Marco Civil da internet. Só fazendo aqui um parênteses, vocês perceberam que os debates são todos temáticos, né? Nós chamamos a sociedade para participar do processo legislativo. Não é um espaço onde o cidadão fala com a Câmara qualquer coisa ou fala com o parlamentar qualquer coisa. O portal ele é específico, é uma plataforma que a gente chama as pessoas para participar de debates que possam gerar políticas públicas. Isso deixou a gente muito mais assim, feliz no caso da nossa moderação, porque a gente não tem que excluir nenhuma postagem. Foi muito... se a gente excluiu 2 postagens desde 2009, foi muito porque alguma palavra que não estava adequada. Mas as pessoas normalmente vêm com seriedade
e quando algum participante começa de brincadeirinha, os próprios participantes começam uma moderação ali indireta, falando que, olha, vamos levar a sério o debate, nós queremos ser levados a sério, vamos levar a sério. Então, é muito interessante observar que nós não tivemos quase problemas com ter que excluir alguma coisa. A moderação, inclusive, é a posteriori, depois que é postado que é feita, né, qualquer contato com o participante ou exclusão. E, então, voltando aqui à questão do Marco Civil, né, que foi um dos temas da comunidade virtual que foi aberta, nós tivemos uma felicidade de ter também um relator que teve muito interesse nessa participação. Ele já tinha um perfil que gostava de redes sociais e que trabalhou bem próximo da sociedade, tanto pelas redes sociais quanto presencialmente, fazendo várias audiências públicas, não só em Brasília, mas nos estados, e estando sempre no Facebook. Agora, o mais interessante é que os próprios parlamentares dessa comunidade, dessa comissão, chamavam as pessoas que queriam participar, aqueles que faziam contato com ele pelo Facebook, falavam assim, bom, se você quer dar uma contribuição, entre no portal da democracia, porque é lá que a gente está gerando relatórios, é lá que a gente vai fazer a gestão todinha da participação para chegar, então, ao que a sociedade solicitou e ver se a gente consegue colocar isso no texto. Então, esse tipo de gestão dos próprios parlamentares que têm suas redes sociais pessoais, pedirem para que as pessoas que queiram contribuir com algum projeto de lei que ele está fazendo parte, que venha via portal institucional da Câmara dos Deputados, facilita a gestão para que gere-se relatórios e desses relatórios sejam, assim, chega ao conhecimento de todos os parlamentares. Então, no caso do Marco Civil, a sociedade tiveram algumas participações que foram, inclusive, está lá no relatório do deputado, da onde que vieram as contribuições que foram contempladas no relatório, no texto, no projeto de lei que ele apresentou como substitutivo a uma série de projetos que estavam sendo discutidos em relação ao Marco Civil. Então, o cidadão aqui, o José Eduardo, ele fala que atualmente os usuários se organizam em redes. Existem várias redes de relacionamento que devem ter o direito de existência garantido neste marco legal, que seria o Marco Civil da internet. E já tinha, o relator já tinha previsto essa série de incisos e acrescentou o inciso 6º, né, que seria a disciplina o uso da internet como fundamento, acrescentou a finalidade social da rede. Não estava previsto e, por meio de participação, ele achou importante e colocou. Outra sugestão também foi que, de acordo com o participante, o Pedro Eugênio, ele sugeriu em relação a quem ou que emitiria essa regulamentação. Tinha uma parte do texto que falava que, em relação àquilo, precisava ser previsto em regulamentação. E aí ele postou dizendo que isso daria margem a interpretações e que daria dúvidas. Então, neste momento, o deputado achou interessante retirar esse trecho que estaria se referindo à necessidade de regulamentação e deixou só a parte principal ali do texto. Bom, esses são alguns resultados efetivos que normalmente que as pessoas mais cobram e mais querem ver, e a gente tem a felicidade de mostrar alguns aqui, além de outros que a gente não mostrou, mas que são visíveis, que estão em relatórios dos deputados que fazem nas comissões, né, onde eles têm os trabalhos deles, eles fazem relatórios falando da contribuição via Portal Democracia, muitas vezes o porquê que eles não acataram certo tipo de contribuição, há debates em que vamos dizer, os internautas vão todos defendendo uma posição e o parlamentar está com a posição totalmente oposta, e ele argumenta, ele relata isso, e é bem interessante assim acompanhar, e é muita satisfação trabalhar com isso. Muito obrigada. Viu? Quiserem fazer perguntas? Perguntas? Não, sorteio. Pessoal, alguém quer fazer uma pergunta? Quanta animação, um de cada vez agora. Quem quer fazer pergunta? Ah, legal. Vamos lá. Só um minuto. O código do software que está por trás da democracia, o Light Ray é open source, né? E todas as adições, as customizações feitas pela Câmara, elas estão ou vão estar disponíveis para as pessoas em algum momento, de modo que elas possam usar em outros contextos?
A gente está se preocupando com isso um pouco, né? Não estamos usando nada proprietário nem nada para facilitar um processo de eventual abertura de código, né? A gente está tentando lutar por isso lá. Então, a intenção é que isso um dia aconteça. Mais alguma pergunta? Só complementando a questão, nós estamos, assim, na verdade, amadurecendo o processo todo, né? Tanto o portal quanto o processo de participação, ele vem amadurecendo desde o início. Nós temos experimentado diferentes formas, inclusive de conversar com os próprios parlamentares para que isso seja acatado. Então, o portal, ele vem amadurecendo nesse sentido também, e nós podemos conversar, a gente pode, se alguém tiver interesse, né, de fazer a mesma experiência também numa assembleia, enfim, qualquer outro, já tivemos algumas conversas e estão bem abertos para esse tipo de parceria. A questão do próprio a ferramenta, ela é possível, e o processo também de como implementar isso. Nós temos todo o projeto, como é que começou desde o início, a dificuldade, os acertos, né? Então isso é muito importante da gente conversar, quem tiver interesse, tá? Mais alguma pergunta? Nossa, gente, não precisa se bater não, gente. Então, muito obrigado, Alessandra, Robson.